O que são cargas elétricas? As cargas, na verdade, são uma das propriedades intrínsecas da matéria, ou seja, a partir do momento que você olha para um corpo e constata que aquilo é matéria, você vai atribuir a esse corpo a presença de cargas. Essas cargas elas são explicadas em nível microscópico pela existência de partículas subatômicas, algumas delas fixas, os prótons que têm carga positiva, e algumas que orbitam em torno do núcleo do átomo, os elétrons com carga negativa. Uma propriedade decorrente da existência das cargas é o surgimento do que a gente chama de força eletrostática, que pode ser de natureza atrativa ou repulsiva. Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo das cargas elétricas e das consequências da existência dessas cargas nos corpos. Bem-vindo ao curso Azimuth Online. Eu sou o professor Danilo e você está numa aula de Física Eletrostática. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tocando a vida de estudos, organizando o calendário e em casa, acima de tudo em casa. Galera, a gente vai começar hoje uma segunda etapa do nosso curso de Física, entrando na parte de eletricidade. A parte de eletricidade a gente vai estudar separada em dois blocos. Primeiro a gente vai investigar os fenômenos elétricos em escala microscópica. Quem faz isso muito bem é a eletrostática. Então a gente começa definindo carga, vamos falar na aula de hoje sobre forças, força eletrostática. Na próxima parte da sequência a gente fala sobre campos elétricos, sobre potencial elétrico, que são fenômenos que permitem com que a gente estude a eletricidade em nível macroscópico. Do que eu estou falando? Da segunda parte do curso, a parte de eletrodinâmica. Depois que a gente compreende a natureza elétrica da matéria, a gente começa a investigar os fenômenos de corrente elétrica, geração de energia elétrica a partir de outras modalidades, como acontece nos geradores, os aparelhos que a gente usa na nossa casa que consomem energia, a gente divide em duas categorias, os resistores e os receptores. Então, quer dizer, a gente investiga o fenômeno em nível microscópico, falando um pouco dos atributos do átomo que lhes dão a característica de possuir carga, e depois a gente entra nas explicações já em nível macroscópico, beleza? Bom, eu coloquei aqui para a gente começar a definição de carga elétrica, que é uma definição tanto quanto evasiva, né? Se você parar para pensar, você fala assim, bom, mas o que é carga, Danilo? Carga é uma propriedade da matéria. Assim como massa, assim como volume, a gente pode caracterizá-la, mas a gente sabe que ela simplesmente existe a partir do momento que existe matéria. Existem várias teorias na física moderna que tentam explicar em que momento do Big Bang, ou supostamente do Big Bang, surgem essas partículas portadoras de carga. Como a gente já estudou os modelos atômicos, essa parte ela parece um pouco intuitiva para a gente. Falar, Danilo, é óbvio que matéria tem carga. Matéria é feita por átomos. Os átomos são feitos por partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, e nós sabemos que dessas três partículas, em duas nós temos a presença de carga. Então a gente vai começar falando um pouco da química da história, para poder entender a manifestação que a gente vai chamar depois de carga elétrica. Então vamos lembrar que a matéria ela é composta por átomos. Tá? Matéria é composta por átomos. Só que os átomos, por sua vez, não são as menores estruturas que nós temos na matéria. Essa crença de que o átomo é a menor parte da matéria, ela data dos gregos, do século IV a.C., e perdura até meados do século XIX, segunda metade do XIX para o começo do XX, que é justamente quando surgem as primeiras experiências. Uma delas muito famosa, a gente já citou na aula de Química, proposta por Thomson, onde ele caracteriza a presença de eletricidade na matéria. Até o modelo de Thomson,
os físicos não sabiam exatamente explicar de onde vinha a eletricidade. Embora, e olha que coisa curiosa, embora no século XIX para o XX, nós já tínhamos uma série de dispositivos elétricos, os trabalhos de Tesla, os trabalhos de Thomas Edison, os trabalhos de uma série de físicos já davam conta da eletricidade. Só que se você perguntasse para um físico de onde vem a eletricidade, o físico simplesmente não sabia te dizer. Acreditava-se até o final do século XIX que a eletricidade seria um fluido, uma espécie de éter, que seria transferido de um corpo a outro. Quando é que essa ideia meio abstrata começa a ruir? A partir do experimento de Thomson, o experimento dos tubos de raios catódicos, onde ele percebe que átomos, quando devidamente excitados, são capazes de lançar partículas carregadas. A primeira partícula que foi caracterizada foi o elétron, certo? Alguns anos depois, por volta de 1932, os físicos conseguem localizar e caracterizar a presença do próton. Vamos lembrar que entre o elétron e o próton há a descoberta do núcleo atômico, proposta por Rutherford por volta de 1910. Então vocês percebam que existe uma cronologia que aos poucos vai elucidando esse véu que caracterizava a matéria e a eletricidade. Então, para a gente, a eletricidade vem basicamente dos átomos. Dentro dos átomos, nós temos 3 partículas subatômicas: os nêutrons, os prótons e os elétrons. Vamos colocar aqui os prótons e os elétrons. Tem algumas questões aqui que nós precisamos comentar bastante para que, na hora de entender os processos de eletrização, a gente não dê uma bugada. Do ponto de vista de carga elétrica, apenas 2 dessas partículas possuem essa tal carga. Os prótons são portadores de carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Ok? Os nêutrons, justamente por conta de não possuírem cargas, de serem partículas eletricamente neutras, a gente deu o nome de nêutrons. Vamos só salientar aqui que na física moderna sabe-se que prótons, nêutrons e elétrons são formados por partículas ainda menores chamadas de quarks. Essas partículas chamadas quarks, de fato, são as portadoras de cargas. A gente tem quarks chamados up e quarks chamados down. A combinação desses quarks up e down é que vai dar origem a prótons, a elétrons e a nêutrons. Para a gente, no ensino médio, a gente para na física clássica. A gente admite que o nível de divisibilidade da matéria se encerra a partir do momento que você chega nas partículas subatômicas. Quando a gente vai para a física do ensino superior, a gente entra nesses meandros. Beleza? Outra coisa importante que eu preciso citar. Dado que nós conhecemos a estrutura atômica, formada por núcleo e eletrosfera, vale a gente lembrar que essas partículas elas têm características quanto à questão do movimento. O que eu quero dizer com isso? Os prótons são partículas fixas no núcleo. Certo? Os prótons e os nêutrons. Né? Vamos colocar aqui os dois. E os elétrons, esses são as estrelas da história. Né? Quando eu estudo eletricidade, a gente fala muito dos elétrons. Aliás, uma curiosidade, né? A palavra elétron, como sendo o nome da partícula descoberta por Thomson, ela foi atribuída em alusão à eletricidade. Né? Quando se descobre que existe uma partícula com carga, acredita-se então que aquela partícula seria responsável por conferir aos materiais fenômenos elétricos. Tá? Os elétrons, eles são partículas móveis na eletrosfera. Vocês percebam que para poder entender eletricidade ou eletrostática, a gente está usando um modelo particular do átomo, de partícula. Né? Não é o modelo mais atual, o modelo atual é o modelo quântico, mas para que a gente compreenda os fenômenos elétricos, eu não preciso ir até a mecânica quântica. Eu paro no modelo de Bohr, que é um modelo super sustentado
que explica perfeitamente os eventos elétricos. Então a gente vai criar uma imagem mental do átomo como sendo uma região central, altamente massiva, né, por conta das partículas mais pesadas, os prótons e os nêutrons, e os elétrons que ficam orbitando ao redor do núcleo. Beleza? Muito bem. Aqui estão as características dessas cargas. Positiva para um, negativa para outro. Agora tem uma questão aqui que é muito importante da gente citar. Os efeitos que as cargas geram. Efeitos das cargas. E é aqui que entra a física. Por quê? Porque toda a propriedade da matéria causa algum efeito a ela. Por exemplo, o volume de um corpo está relacionado ao espaço que ele ocupa. Então, dado que a matéria tem volume, ela ocupa um lugar no espaço. O fato de uma partícula possuir carga, como o elétron, o próton, dá para ela alguma habilidade especial? Dá. As cargas elétricas são entidades que interagem entre si por meio de força. Então, olha só, efeitos de cargas. A interação entre cargas gera força elétrica entre elas. Força elétrica entre elas. Tá? É muito interessante essa situação pelo seguinte, né? Quando a gente começa a estudar eletrostática, normalmente alguns alunos questionam assim, professor, por que existem duas cargas? Eu vou dizer assim, não sei porque existem duas cargas. O que eu posso te explicar é qual foi a conclusão, ou melhor, qual foi a evidência que fez com que os físicos percebessem a existência de dois tipos de cargas, tá? Porque, na verdade, pessoal, quando a gente chama uma carga de positiva, de negativa, o que a gente está tentando fazer é qualificar as cargas. Eu tenho cargas de duas naturezas. Nós poderíamos muito bem ter optado por chamar essas cargas de cargas branca e preta, carga macia, dura, carga cheirosa, fedida. O importante não é a palavra. O importante é que, na medida em que eu caracterizo cargas com duas palavras, significa que essas cargas apresentam duas variedades na natureza. Danilo, como foi caracterizada essas duas cargas? De que maneira a gente percebe que existem duas cargas? Simples. Vamos parar para pensar um pouquinho. Massa. Massa, existe massa de dois tipos? Existe massa amarela e massa verde? Não. Massa é uma coisa só. Um corpo pode ter maior massa ou menor massa. Como é que a gente prova que massa é uma coisa só? Porque a interação entre duas massas, chamada gravidade, é uma interação única e exclusivamente atrativa. Corpos, como planetas, como astros, apenas se atraem. Ora, se há apenas um tipo de força, eu vou caracterizar essa força devido à presença de um tipo só de massa. Agora, quando você experimenta interações entre cargas, você começa a perceber que a força que surge entre elas é de duas naturezas. Eu tenho forças de natureza repulsiva e forças de natureza atrativa. Ora, se há duas forças sendo trocadas entre objetos carregados, é sinal de que essas forças derivam da presença de cargas. Então, veja só, essa constatação ela foi empírica. Empiricamente. Eu tenho forças repulsivas, então vamos colocar aqui, forças repulsivas. As forças repulsivas acontecem toda vez que há interação entre cargas de mesmo sinal. Então, interação de cargas de mesmo sinal. Tá? Ou seja, eu posso aproximar duas cargas positivas que elas sofrerão mutuamente repulsão.
E por que eu estou dizendo mutuamente? Porque aqui continua valendo as leis de Newton. Se uma carga A repele a carga B, significa que elas estão interagindo. Pelo princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, a carga B também repele a carga A, ok? A segunda força são as forças de natureza atrativa. Forças atrativas. Tá? As forças atrativas são presentes quando você aproxima cargas de sinais opostos, positiva com a negativa. Então, interação de cargas com sinais opostos. Tá? Deixa eu colocar aqui que é 1.1. Tá? Então, se um corpo tem carga, presta atenção. Se um corpo tem carga, esse corpo pode provocar em outro corpo uma força. E o mais interessante é que essa força é uma interação trocada à distância. E aí vai nos criar um problema sério. E é um problema bem sério. Toda vez que nós estudamos forças que são trocadas à distância, eu preciso lançar mão da teoria dos campos. A presença de campos, ou campo elétrico, campo gravitacional, campo eletromagnético, os campos são teorias, modelos teóricos que a gente usa para poder entender de que maneira uma carga interage com outra à distância, né? Que é a mesma coisa da força gravitacional. É muito estranho você parar para pensar que a Terra não está encostada na Lua. No entanto, existe uma força gravitacional associada a esse conjunto de corpos. Tranquilo? Beleza? Então, ó, definimos cargas, falamos de onde essas cargas vêm, né? Elas vêm da estrutura do átomo, e agora a gente vai começar a falar das quantidades de cargas, né? Porque você fala assim, Danilo, quanto vale essa carga? É aí que está o problema. Se a gente parte da premissa de que o menor corpo que tem carga é o próton ou o elétron, a gente deve imaginar que a menor carga que existe na natureza é exatamente a carga desses corpos. Então a gente entra no item 1.2 para definir o conceito de carga elementar. Elementar. A carga elementar é a menor carga ou a menor porção de carga que você consegue encontrar na natureza. Dentro do nosso modelo atômico, se eu pego um corpo e começo a dividir esse corpo sucessivamente, eu devo chegar no limite nas partículas subatômicas, não é isso? O nosso modelo admite que essas são as menores partículas. Então, quanto valem essas cargas? É a carga elementar. Eu vou escrever aqui assim, ó. Carga elementar é a menor porção de cargas na natureza. Tá? Nós costumamos representar a carga elementar com o símbolo QE, carga elementar. Quanto vale essa carga, Danilo? Bom, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O que? Newtons, joules, volts? Não, coulombs. Coulombs. Tá? A unidade de carga que a gente usa no sistema internacional é coulomb. Tá? Coulomb não é uma unidade derivada de nada, é que nem grama. Você tem unidades que são derivadas de outras, né? Por exemplo, você pega a unidade de Newton. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então ela é uma unidade que depende da massa, depende da distância, depende do tempo. Né? A unidade de Coulomb é uma unidade primitiva, vamos dizer assim. É muito importante a gente frisar que esse valor é tanto válido para a carga do próton como para a carga do elétron. Por isso, eu coloco em módulo. Tudo bem? Então a gente pode dizer, em última análise, o seguinte. A carga de um corpo ela é formada por múltiplos inteiros desse número. Como assim, Danilo?
como múltiplos inteiros de um número. Vamos pegar um exemplo para você entender? Calculando cargas do corpo. Calculando a carga total de um corpo. Eu vou colocar alguns exemplos e para isso eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a química. Vem cá, vamos pegar um átomo bem simples. O átomo de hélio. O átomo de hélio, pessoal, ele é formado por 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Tá? A melhor maneira de você entender o cálculo de carga de corpo é pensar no menor corpo que você conhece, que é o átomo. Você fala assim, Danilo, então peraí, lá dentro do átomo de hélio está cheio de carga. Tá, muito bem. Vamos calcular a carga total do hélio? Tá bom. Eu tenho 2 prótons, não é isso? Quanto vale a carga de cada próton? Ela vale mais 1,610 a menos 19. Então vamos escrever assim, ó. 2 vezes mais 1,6 10 a menos 19. Percebe, ó? A carga de prótons total é o múltiplo inteiro desse número. 2 vezes esse valor aqui. Os nêutrons, coitadinhos, não tem carga. 0. Agora eu vou pegar as cargas dos elétrons. As cargas dos elétrons. 2 vezes menos 1,610 a menos 19. Olha lá o que aconteceu. Então eu tenho uma porção no núcleo com carga positiva, uma porção no núcleo sem carga e uma outra porção no núcleo com carga negativa. Se eu quiser calcular a carga total do hélio, que total é igual a soma tudo. Gente, aqui não vai dar 3,2 10 a menos 19 positivo e aqui não vai dar 3,2 10 a menos 19 negativo? Ave! Somatória das cargas elementares. Que nesse caso deu 0. Quando a soma de cargas de um corpo dá 0, a gente diz que o corpo está eletricamente neutro. Olha que coisa curiosa, né? Tudo tem carga, mas nem tudo é carregado. Percebe? O fato de você falar que tudo tem carga tem absoluto sentido, porque tudo é feito por átomos, os átomos têm carguinhas, então tudo tem carga. O problema é que na maioria dos corpos há um equilíbrio de cargas. Desde corpos pequenininhos, como átomos, como também corpos grandões, como esse canetão que você está vendo aqui na tua frente. Só que está cheio de carga. Mas a soma das cargas dá 0. Danilo, como é que você prova que a soma das cargas dá 0? Você tem uma série de eventos que ocorrem somente em corpos carregados. Então, por exemplo, se eu aproximar esse corpo de um outro corpo carregado, eu não vou ver interação. Não tem como esse corpo atrair o outro, tá? Ah, mas espera aí, nem tudo é neutro. Nem tudo é neutro. Vamos pegar o átomo positivo, né? Lá na química nós chamamos os átomos positivos de cátions e os negativos de ânions, certo? Então vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Prontos. Vamos pegar um átomo de lítio. O átomo de lítio, ele tem número atômico 3, número de massa 5, tudo bem? E uma carga mais 1. Então ele é um cátion monovalente. Danilo, quando você fala que um cátion tem carga mais 1, isso não é a carga dele? Vamos fazer uma reflexão para vocês perceberem? O lítio é formado por 3 prótons, 2 nêutrons. E agora vem cá. Se ele tem carga mais 1, quer dizer que ele possui um excesso de 1 próton. Não é isso? Ah, então ele tem 2 elétrons. Ok. Vamos fazer contas.
Vamos fazer conta. Qual a soma das cargas positivas dentro do átomo? 3 vezes mais 1,6, 10 a menos 19. Tá certo? As cargas dos nêutrons eu sei que vale 0. Tudo bem? E também sei que as cargas dos elétrons são negativas. Então fica 2 vezes menos 1,6, 10 a menos 19. Você percebe que essa soma não vai dar 0? Percebeu? Quando eu somar as 3 cargas positivas junto com as 2 cargas negativas, a soma vai dar diferente de 0. Então, nesse caso, eu tenho uma carga total diferente de 0, pela somatória das cargas. Então, veja só, lá na química, a gente usa a carga mais 1 como um indicativo de que existe um excesso de uma partícula positiva. Esse valor que você enxerga aqui não é um valor em Coulomb. Você não pode olhar para isso e falar que o lítio tem carga mais 1 Coulomb. Não, ele tem o excesso de mais uma carga elementar. Ele tem 2 cargas elementares negativas e tem 3 cargas elementares positivas. Então, quer dizer, se um corpo tem 200 milhões de elétrons, você pega aquele número da carga elétrica e multiplica por 200 milhões, tá certo? E assim sucessivamente. Quando a somatória de cargas não dá 0, ela pode dar positiva ou negativa, certo? A gente vai dizer que o corpo está eletricamente carregado. Corpo eletricamente carregado. Beleza? Essas continhas elas são muito importantes porque a partir daqui a gente começa a se questionar uma coisa. Vê se você concorda. Danilo, todos os corpos são eletricamente neutros? Não, alguns são eletricamente carregados. Dá para eu pegar um corpo neutro e carregá-lo? Dá. Dá para eu pegar um corpo carregado e neutralizar? Dá. Só que aí temos um problema. Para que eu pegue um corpo neutro e carregue, eu preciso tirar cargas ou colocar cargas. Esse processo de troca de cargas, é um processo chamado eletrização. Tudo bem? Vamos conversar no item 1.3 sobre o que é eletrização. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da conservação da carga, para que a gente possa entrar, então, nos processos de eletrização. Tudo bem? Então vamos para o item 1.3, pessoal. Para nós entrarmos na parte de eletrização, de processo de eletrização, a gente precisa falar um pouquinho da lei que rege esse processo. Como eu havia dito para vocês anteriormente, o processo de troca de cargas de um corpo para outro, ele pode se dar por várias maneiras. Eletrização por atrito, contato e indução. A gente vai falar daqui a pouquinho. Só que todas as vezes em que um corpo troca carga com outro, essa troca obedece a um certo princípio, que a gente chama de princípio da conservação das cargas, que é o que a gente vai falar agora. Então olha só, gente, vamos imaginar 2 corpos, A e B, corpo A com carga positiva, de mais 2 coulombs, e aí você fala assim, Danilo, como é que ele ficou com essa carga positiva? Provavelmente ele foi eletrizado positivamente, né? De que maneira? Tirando elétrons dele. Como assim tirando elétrons? Espera que você já vai entender. Esse outro corpo aqui, ó, ele tem carga menos 1 coulomb. Então esse corpo tem excesso de elétrons. Então eu vou escrever aqui, ó, excesso de prótons e aqui eu tenho excesso de elétrons. Acontece que eu posso enxergar esses 2 corpos como sendo um sistema isolado. Danilo, o sistema isolado você já falou na quantidade de movimento. Uma coisa é você falar de um sistema mecanicamente isolado, outra coisa é você falar de um sistema eletricamente isolado. O sistema eletricamente isolado é um sistema formado por 2 ou mais partículas
que não vai trocar cargas com o meio externo, porém vão trocar cargas entre si, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses corpos em contato. Quando eu coloco esses corpos em contato, vai haver uma troca de cargas. Aí você fala assim, Danilo, mas como é que eu vou saber a carga final de cada corpo? É aí que está a sacada da coisa. Veja só, eu posso dizer que o meu sistema, antes de trocar cargas, tem uma carga total igual a mais 2 coulombs menos 1 coulomb. Estou somando as cargas do meu sistema. Eu vou calcular a carga inicial dele. Então o meu sistema inicial, carga total, ele terá mais 2 coulombs com menos 1 coulomb, dá mais 1 coulomb de carga. Tudo bem? A hora que eu fizer o processo de eletrização, esses corpos vão ganhar novas cargas. Então eu vou chamar essas cargas de Q'(A), que seria a carga de A depois do processo de eletrização. E aqui eu teria Q'(B). Q'(B). Tá? Danilo, como é que a gente vai eletrizar esses corpos? Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos imaginar que nós eletrizemos os corpos por contato, tá? Que é a primeira eletrização que a gente vai falar no item 2. Quando eu coloco os dois corpos em contato, você para pensar o seguinte, eu estou colocando dois corpos cuja constituição química é feita totalmente por átomos. E esses átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Acontece que as únicas partículas que conseguem se movimentar dentro dessa estrutura são os elétrons, por conta do próprio movimento que eles descrevem ao redor do núcleo. Então o que vai acontecer aqui é uma situação surreal. A hora que eu colocar os corpos em contato, vamos encostar os dois corpos, os elétrons vão fazer uma migração de um lado para o outro. Elétrons. Olha só o que vai acontecer. Os elétrons vão sair do corpo A, do corpo B, e vão migrar para o corpo A. Aí você fala, Danilo, mas por que isso acontece? Porque o corpo B é o corpo que está em excesso, com excesso de elétrons. Então, uma vez que esse corpo tem excesso de elétrons, a hora que você encosta, os corpos começam a trocar elétrons. Então, A, fluxo de elétrons, de B para A. Danilo, esse fluxo de elétrons ele vai acontecendo, mas uma hora ele termina? Sim. Quando é que esses corpos param de trocar elétrons? Quando eles atingirem o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. E nesse equilíbrio eletrostático nós vamos ter a seguinte situação, ó. Q total vai ser formado por Q'(A) mais Q'(B). Mais Q'(B). Vamos colocar aqui. Tudo bem? Como esse sistema não troca carga com o meio externo, a soma dessas duas cargas aqui, ó, tem que dar igual a mais 1 coulomb. Mais 1 coulomb. Por quê, Danilo? Porque não houve perda de carga. Quer dizer, não houve perda de elétrons dos corpos para o sistema, não houve ganho de elétrons do meio externo, melhor dizendo, para os corpos. Dessa forma, a gente tem uma conservação de cargas. Eu digo assim, olha, se a soma das cargas no início da eletrização, é igual a mais 1, a soma no final também tem que ser. Então eu concluo que, portanto, Q inicial é igual a Q final. Tá? Assim, vamos refletir. Em todos os processos de eletrização, em processos diferentes de eletrização, vírgula, a carga se conserva.
a carga do sistema se conserva. Tá? Vamos pegar um exemplo para você entender isso melhor. Vamos imaginar o seguinte: a minha carga inicial do meu sistema tem que ser igual à carga final. Tá? Vamos imaginar, portanto, que depois do processo de eletrização, essa carga aqui, ó, tenha ficado igual a essa. Então, ó, exemplo. Se Q' for igual a Q' teremos. Danilo, mas não vai ficar igual as cargas? Depende. Depende. Tá? A distribuição de cargas ela vai depender do tamanho dos corpos, se o corpo tem uma tendência de pegar mais elétron do que o outro. Isso daí depende muito da situação. O que importa aqui é a gente entender que a soma das cargas tem que ser constante. Se você for analisar de um ponto de vista mais geral, dizer que as cargas estão se mantendo significa dizer que a matéria está conservada. Se você só encosta dois corpos e depois afasta, não houve nem perda de cargas, porque não houve perda de matéria, e não houve ganho de cargas, porque não houve ganho de matéria. Essa é a ideia de você entender o princípio da conservação das cargas. No final das contas, o princípio da conservação das cargas trata do princípio da conservação da matéria. A matéria só está sendo transferida de um corpo para o outro, só que na forma de cargas elétricas. Então, ao mesmo tempo em que um corpo perde carga, o outro ganha carga. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, ó, supondo que Q' seja igual a Q' como é que eu resolvo para calcular esses dois valores? Então eu vou escrever aqui, ó. Quanto que vale a soma das cargas iniciais? Então, ó, QA mais QB igual a Q' mais Q'. Tá? Quanto vale QA mais QB? QA mais QB, que seria a soma das cargas do sistema no início, ela vale mais 1 coulomb. Mais 1 coulomb. Isso tem que ser igual a... Se QA for igual a QB, depois do processo, eu posso escrever assim, ó, 2Q', já que as duas cargas são iguais. Portanto, quando o processo de eletrização terminar, cada corpo terá meio coulomb de carga. Tá? A carga total do meu sistema era 1 coulomb positivo. Essa carga, caso se distribua de forma igual para os dois, eu teria meio coulomb para um, meio coulomb para outro. Você fala assim, Danilo, mas e se os corpos não receberem cargas iguais? Não tem problema. Por exemplo, se esse corpo tiver com 0,2 coulomb, esse aqui vai estar com 0,8. Se esse corpo tiver com 0,5, com 0,4, esse corpo estará com 0,6. E assim por diante. Não importa quais sejam as distribuições da carga. Nós trabalhamos no ensino médio com distribuição de cargas iguais, porque a gente trabalha com corpos idênticos. Quando você eletriza corpos de tamanho diferente, de material diferente, pode acontecer sim dos corpos terem cargas diferentes. Mas o que importa? A soma dessas cargas tem que se preservar. Tudo bem? Beleza? E o que a gente vai fazer agora, Danilo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou falar dos processos pelos quais a gente faz essa eletrização. São 3 os processos que caem no vestibular. A eletrização por contato, que eu vou começar falando, a eletrização por atrito e a eletrização por um processo chamado indução elétrica. Tudo bem? Então a gente vai falar agora, no item 2, da eletrização e dos seus processos. No item 2, a gente vai começar então a estudar com um pouquinho mais de detalhe os processos de eletrização. A gente falou, que agora há pouco, né, falei para vocês, que a gente tem 3 processos de eletrização diferentes, cada um vai ter a sua consequência. O grande problema é você saber qual a diferença entre eles. As questões que caem de processo de eletrização, pessoal, geralmente são questões bem tranquilas, são questões que não envolvem conta, a gente ainda está trabalhando mais no aspecto conceitual, né? E aí as questões, você precisa lembrar, na verdade, qual a característica principal de cada um deles, do atrito, do contato e da indução, tá bom? Eu vou falar nessa lousa primeiro do contato e do atrito, que são mais tranquilos. A indução é meio chatinha, tá?
Bom, você tem duas situações que podem, vamos dizer assim, ajudar a gente a entender a eletrização por contato. Na primeira, que eu vou mostrar aqui, eu tenho um corpo neutro, tá? E esse corpo vai entrar em contato com um outro objeto positivamente carregado. Tranquilo? Na segunda situação, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar um corpo neutro e vou colocar o corpo com carga negativa. Esse condutor aqui com carga negativa, tá? A eletrização ela é tanto mais fácil quanto maior for a capacidade de um corpo conduzir corrente, né? Materiais como, por exemplo, borracha, papel, a nossa própria pele, não são materiais lá tão bons condutores. A gente tem outros materiais que são melhores, tipo metal, por exemplo, tá? Bom, olha só a situação. Eu tenho um corpo positivo e um corpo neutro. Aí você fala assim, Danilo, por que um corpo está positivo? Olha, ele tá positivo porque ele tem falta de elétrons. Falta de elétrons. Provavelmente esse corpo já passou por um processo de eletrização prévia, onde nesse processo os caras tiraram o elétron dele. Na hora que os caras tiram o elétron do corpo, ele fica com falta de elétrons e fica com carga positiva, tá? Lembrando que nos processos de eletrização só os elétrons se movem. Os prótons não podem se mover porque são estruturas fixas no núcleo do átomo, tá? Não esquece disso. É elétron que vai para lá e para cá, e não próton. Então olha só, esse corpo está neutro. Então ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Quando eu encostar um corpo no outro, o corpo que tiver mais, ou melhor, o corpo que tiver menos excesso de elétrons, vai transmitir para o outro corpo esses elétrons. Então você fala assim, olha, esse corpo está com falta de elétrons. O fato desse corpo estar com falta de elétrons fará com que os elétrons façam isso, ó. Ó. Elétrons. Há uma passagem de elétrons do corpo que tem carga zero para o corpo que tem carga positiva. Tudo bem? Nessa passagem de elétrons, ou melhor, eu vou encostar, deixa um tempo e tira. Danilo, por que você tem que deixar um tempo a eletrização, o contato? Para que os elétrons consigam escoar até os corpos entrarem em equilíbrio. Aí você fala, o que é um equilíbrio? Para você entender o que é equilíbrio, eu preciso te explicar o que é potencial elétrico. A rigor, a coisa funciona assim, gente. Cada corpo terá o que a gente vai chamar daqui umas 2, 3 aulas de potencial eletrostático. Quando os corpos têm cargas diferentes, eles têm uma diferença de potencial. Olha esse nome, hein? Diferença de potencial é o que gera a corrente elétrica. Então, esses corpos estão lá, pertinho do outro, mas não encostaram. Eles têm uma diferença de potencial. Quando eu conecto um corpo no outro, essa diferença de potencial fará os elétrons fluírem na direção do corpo mais positivo. Os elétrons sempre correm para onde você tem uma carga mais positiva. Como aqui você não tem carga positiva nenhuma, e aqui você tem uma carga positivona, os elétrons vão fluir. Quando é que eles param, Danilo? Quando não há mais diferença de potencial. Quando o potencial elétrico desse corpo se igualar ao potencial elétrico desse, os elétrons param de passar. Qual a consequência disso? Ah, entrou um cisco no meu olho. Perdão, gente. Sabe o que vai acontecer? Esse corpo aqui, ó, que era neutro, ele vai ficar positivo. Vamos chamar de quelinha A. Aqui você tem um QA. Tá bom? Esse QA eu sei que vale 0, né? Esse corpo então perdeu elétrons e se tornou positivo. O corpo que estava positivo, o cara que exerceu o contato, ele tinha uma carga QB. Agora ele terá uma carga quelinha B. Danilo, mas a carga dele continua positiva, não continua? Então, uma vírgula, a carga dele vai ficar menos positiva. Ela fica menos positiva. Como assim menos positiva? Para pensar um pouquinho, gente. Ele já estava positivaço, não estava? Não começou a ganhar elétron? Ele vai ficar com menos positivo. Mas você tem certeza que ele vai continuar positivo? Tenho. Por causa do princípio da conservação das cargas. Eu posso dizer que QA mais QB
que seria a carga do sistema antes do processo acontecer. Isso aqui tem que ser igual a Q' A mais Q' B. Tudo bem? O que o vestibular vai te perguntar sobre isso? Bom, ele pode pedir para você calcular as cargas, a gente usa o princípio da conservação, mas ele pode fazer a pergunta que é mais conceitual. Olha, depois que houve a eletrização por contato, tem duas coisas importantes. Se o corpo que era neutro foi eletrizado por um positivo, ele vai ficar positivo. Ele perde elétron e fica positivo. E a segunda consequência é que, nesse processo, os corpos, vírgula, após eletrizados, adquirem cargas de mesmo sinal. Essa é a pergunta do vestibular. Cargas de mesmo sinal. A eletrização por contato produz corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Não significa que as cargas tenham que ter o mesmo valor, mas elas precisam ser positivas, as duas. Tudo bem? No segundo exemplo, a gente vai fazer o contrário. Eu vou eletrizar um corpo neutro, só que com um corpo negativo. Tranquilo? Bom, se o corpo está negativo, ele tem uma carga QB. Opa, deixa eu colocar de vermelhinho, né? Eu tenho uma carga QB. Peraí. QB. E ele tem excesso de elétrons. Ok? Tá bom. Quem está mais positivo? Lembra que elétron gosta de carga positiva. Quem está mais positivo? Danilo, não tem ninguém mais positivo. Tem sim. O cara que está neutro. Esse cara aqui, ó. Esse cara. Os elétrons, nesse caso, como estão em excesso no corpo negativo, vão migrar neste sentido aqui, ó. Opa! A corrente elétrica veio para o outro lado agora, ó. Aqui nós temos uma diferença de potencial de novo, vem cá. Esse cara aqui terá um potencial elétrico zero e esse aqui terá um potencial elétrico negativo. Esse potencial elétrico, ele é calculado. Eu consigo calcular o potencial elétrico de um corpo. Quando eu tenho dois corpos com diferença de potencial, esse é o pré-requisito para que haja uma passagem de corrente elétrica, tá? O que vai acontecer então? Encosta os corpos, os elétrons em excesso do corpo negativo passam para o corpo neutro, tá? No final das contas, esse corpo fica negativo, tá? E esse aqui fica menos negativo. Menos negativo. Negativo. Isso é eletrização por contato, tá? Aqui nós teremos um Q'(B). Aqui nós teremos um Q'(A). Aqui, ó. Tá? E aí continua valendo, portanto, né, o princípio da conservação das cargas. Tranquilo? Tá? Importante. O fluxo de elétrons, anota isso aí no teu caderno, tá? De elétrons decorre de uma diferença de potencial entre os corpos. A diferença de potencial é a grandeza que explica o porquê dos elétrons migrarem, tá? A gente vai, quando for estudar potencial elétrico, a gente vai associar o potencial elétrico a uma espécie de energia potencial do elétron, tá? Esse elétron ele tende a caminhar de maneira espontânea, sempre no sentido de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Vou escrever isso aqui. Os elétrons migram sempre, os elétrons
migram sempre para o corpo de maior potencial. Tá? É muito estranho a gente pensar que os elétrons migram sempre para uma região de maior potencial, porque a gente está acostumado a pensar de maneira contrária. Por exemplo, quando eu abandono uma pedra, por que ela cai? Ela cai porque ela está migrando para uma região de menor energia potencial. Ela está transformando o potencial em cinética. Com o elétron é o contrário. Para o elétron transformar potencial em cinética, ele precisa migrar não para a região de menor potencial, mas de maior potencial. Isso parece um contrassenso, né? Mas isso tem uma lógica. O elétron tem carga negativa. Então o comportamento no que diz respeito a essa questão de potencial, ele é diferente para cargas e para massas. Massa não tem sinal. Massa não tendo sinal, ela sempre vai migrar para onde tem menos potencial. Lembra do exercício que a gente fez de cachoeira, que a gente falou sobre aquela ideia de que a água caindo, ela vai perdendo energia potencial. As massas sempre querem ir para onde tem menos potencial, por isso que os corpos caem. As cargas não. Dependendo do sinal da carga, ela pode, vamos dizer assim, preferir ir para uma região de maior potencial, que é o caso do elétron, ou ir para uma região de menor potencial, que seria o caso do próton, tá? Isso é bem confuso, tá? Eu não espero que você ouça isso e legal, entendi de primeira, porque isso é um conceito que a gente vai trabalhando ao longo de todas as aulas até chegar na parte de potencial elétrico. Tranquilo? Beleza? Bom, para fechar, pessoal, acho que cabe aqui nessa luzinha, eu vou apertar aqui e colocar o 2.2, eletrização por atrito. Para a gente entender como é que o atrito causa eletrização, vamos pensar no modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele prevê que os elétrons têm órbitas bem definidas, porém essas órbitas podem ser alteradas quando o elétron é excitado. Eu posso excitar um elétron de várias maneiras. Eu posso aplicar energia elétrica e ele faz uma transição. Eu posso aplicar energia térmica, ele faz uma transição. Eu posso aplicar energia luminosa e ele faz uma transição. Só que eu também posso aplicar energia mecânica. Energia mecânica? Como é que eu vou excitar um elétron mecanicamente? Esfregando um corpo no outro. O atrito, ele gera energia. Essa energia, tanto é que quando você atrita as coisas não fica quente, isso é geração de energia. Você está transformando energia mecânica do movimento em térmica. Essa energia pode chegar a ponto do átomo emitir faísca. Né? Quando você atrita pedrinhas, por exemplo, pode haver até formação de faísquinha. O que acontece é que quando você atrita demais dois corpos, pode acontecer de um corpo trocar carga com o outro. Então eu posso escrever assim, o atrito promove troca de elétrons. Entre os corpos. Totalmente diferente aqui, pessoal. Até porque, para você fazer uma eletrização por atrito, você pode fazer isso com dois corpos neutros. A eletrização por contato, ela tem um problema, para pensar. Para você conseguir trocar carga, você não tem que ter diferença de cargas entre os corpos? Se um corpo tiver com carga 5 coulombs e o outro com 5 coulombs, não há troca, não tem diferença de potencial. A diferença de potencial ela surge quando os dois corpos têm diferenças de carga. Aqui não. Eu estou dando energia para que os elétrons consigam passar de um lado para o outro. Essa energia vem de fora, ela vem de mim, do agente externo. Qual a conclusão? Não preciso ter dois corpos eletrizados previamente para poder atritar e aí gerar a eletrização, tá? Aqui a história é a seguinte: os corpos adquirem sinais opostos.
Continua valendo a conservação da carga? Sim. Se eu tenho dois corpos neutros, qual é a carga total desse sistema? Zero. Atrito. Se um corpo ficar com mais 2 coulombs, o outro fica com menos 2 coulombs. A conservação continua. A única diferença é que agora um corpo fica com mais carga positiva e o outro com mais carga negativa. Tudo bem? Professor, como é que eu sei quem fica positivo e negativo? Série triboelétrica. A série triboelétrica, essa que você está vendo na sua folha de exercícios de teoria, ela vai mostrar pra gente quem fica mais positivo, quem fica negativo. Por exemplo, se eu atrito a pele humana no algodão, a pele humana fica positiva e o algodão fica negativo. Se eu atritar o algodão no isopor, o algodão fica positivo e o isopor negativo. Existe uma tendência que alguns corpos têm de perder elétrons mais facilmente do que outros. Quanto maior a tendência de um corpo em perder elétrons, maior a tendência dele se tornar positivo pós-eletrização. Eletriza, atrita, quem é que vai ficar positivo? Aquele que tiver maior tendência a perder elétrons. Essa série triboelétrica, ela é fornecida em exercícios, você não precisa decorar. Quando eu atrito pele com vidro, fica positivo a pele. Quando eu atrito vidro com algodão, fica positivo fulano. Esse tipo de raciocínio você não precisa reter na tua cabeça. O que você precisa saber é explicar por que existe uma série triboelétrica, tá? É por conta da tendência que o elemento tem, que o material tem, propriamente dito, de perder as cargas positivas. Quanto maior for essa tendência, mais positivo ele tende a ficar. Tudo bem? Fechou? Então, eletrização por contato, essa cai bastante. Eletrização por atrito, quando cai, ele vai querer só que você lembre que as cargas têm sinais opostos, sem problema nenhum, tá? Não precisa decorar a série triboelétrica. Na aula de exercícios, eu coloquei um exercício só pra gente poder discutir essa série triboelétrica, que eu acho que fica mais legal de a gente fazer essa discussão mesmo no exercício, não fica um negócio muito solto, tá bom? A parte chata é a eletrização por indução. A eletrização por indução, ela ajuda a gente a entender um monte de coisas, até na química. Vocês lembram quando a gente estudou força intermolecular? E uma das forças que eu citei, que gerou bastante dificuldade, e sempre gera, é a mais chata, é a força de dipolo induzido. Esta palavra induzido, que eu uso lá na química, ela tem raiz no processo de eletrização por indução, tá? Que é o que a gente vai explicar agora no item 2.3, então. Bom, no item 2.3 a gente vai discutir o último processo de eletrização, que é a eletrização chamada de eletrização por indução. Essa palavra indução vem do verbo induzir. Induzir é o que, Danilo? A eletrização por indução, ela consiste em gerar uma diferença de potencial entre um corpo e a Terra. A gente vai usar para eletrizar o corpo por indução a própria Terra. Vocês sabem que a Terra é um corpo gigante, que tem moléculas, tem átomos, tem tudo quanto é coisa, mas a gente pode considerar a Terra como um corpo neutro, do ponto de vista eletrostático. A quantidade de cargas positivas e negativas se equilibra, de tal maneira que a Terra não é uma partícula eletrizada. Ora, se a Terra não é uma partícula eletrizada, ela tem um potencial zero. Então eu vou escrever aqui, ó, V da Terra igual a zero. O que é V da Terra igual a zero? É o potencial, gente. Potencial a gente usa a letra V da palavra volt, tá? A gente está usando o potencial sem saber direito o que ele significa. Então, eu estou preparando a ideia de vocês, eu estou começando a criar um conceito mais palpável de potencial para a gente depois entrar na parte de conta. Vocês vão me ouvir falar de potencial, gente, nas próximas 3 aulas direto. Mesmo sem saber o que é, a gente vai se acostumando com essa ideia. Aí olha só qual que é a brincadeira. Eu tenho um corpo neutro, essa bolotinha azul, e essa bolotinha está presa numa haste de borracha. Ou seja, ela está isolada da Terra. Tá? Eu não estou colocando ela sobre a Terra diretamente. Tá? Eu estou colocando ela num suporte que é péssimo condutor elétrico. Tá? Esse objeto ele vai se chamar induzido. Por quê, Danilo? Porque é sobre ele que nós vamos fazer o processo de indução. É nele que eu vou induzir o processo. Para eu induzir esse processo, eu preciso de um outro corpo, como se fosse um ajudante. Esse ajudante ele pode ter carga positiva, conforme vocês estão vendo aqui,
ou depois eu vou discutir numa segunda situação com carga negativa. O processo é o mesmo, ok? Esse corpo se chamará indutor. Eu tenho um induzido e tenho um indutor. É muito importante que para você conseguir eletrizar um corpo, ele precisa ser condutor. Então essa bolotinha aqui, imagina que ela é feita de metal, por exemplo, uma bolotinha de alumínio, tá? Que ele consiga movimentar os seus elétrons pela estrutura metálica. Não dá para você tentar fazer esse processo com uma bolinha de borracha, não tem como, tá bom? Muito bem, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é a aproximação dos dois. Eu pego o indutor, que está longe do induzido, e aproximo. Quando eu aproximar esse corpo, eu vou gerar o que a gente chama de polarização na bolinha. Como assim polarização? Pensa comigo, ó. A bolinha está cheia de cargas elétricas positivas e negativas, não tá? Só que as cargas elétricas positivas estão presas no núcleo dos átomos, são os prótons. No entanto, as cargas negativas, que são os elétrons, têm mobilidade. Então, na hora em que o corpo se aproxima de um outro objeto com carga, e veja que eu estou aproximando sem encostar, porque se eu encostar, eu começo um processo de eletrização por contato. Não é isso que eu quero. Eu quero só aproximar. Eu vou polarizar o objeto. As cargas negativas do objeto começam a migrar para cá, ó. Se polariza, tá? As cargas negativas viram um polo lembra que a gente falava na aula de ligação covalente? Uma região rica em elétrons e uma região pobre em elétrons. Isso também acontece com corpos grandes, não só com moléculas. Nas moléculas, o que faz os elétrons ficarem mais perto de um átomo? Não é a eletronegatividade? Aqui, o que vai fazer os elétrons ficarem mais próximos dessa região é a presença do objeto carregado. Tudo bem, beleza, tranquilo. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar um fio e conectar a Terra. Fio. E aí vai começar a acontecer um processo de indução. Quando eu aproximar um fio da Terra, o que vai acontecer? Eu tenho um objeto positivo aqui, com potencial positivo. Então vou escrever aqui, ó. O V do indutor é positivo. E esse indutor, ele está, de uma certa forma, conectado eletricamente pela bolinha e pela Terra. Você, quando conecta o fio do condutor até a Terra, você cria uma diferença de potencial entre a Terra e o indutor. É o indutor que vai provocar o processo. Veja só, não acabei de contar para vocês que os elétrons gostam de ir para potenciais maiores? O elétron procura regiões de maior potencial, porque ele é negativo. Então sabe o que vai acontecer? A hora que eu colocar o fio em contato com a Terra, os elétrons vão começar a subir por aqui, ó. Elétrons. Você está brincando, Danilo? Não. Mas, Danilo, a bolinha não está negativa? Não, a bolinha está neutra. A bolinha está neutra. Ela está com as carguinhas positivas lá dentro dela. O que você fez na bolinha foi polarizar ela. Mas a polarização em si não tem nada a ver com o processo de indução. Se você aprendeu isso na física, você aprendeu errado. Sabe quem está gerando essa corrente elétrica? Este cara. Ele só é conectado pela Terra por meio de um outro corpo. Por isso que você tem que aproximar o indutor do induzido. Os elétrons começam a subir. Até quando, Danilo? Até atingir um equilíbrio eletrostático, que depois a gente comenta o que é isso. Os elétrons vão subindo, aí sabe o que eu faço? Na caruda, eu corto o fio. Eu afasto o indutor, melhor, né? Primeiro eu corto o fio. Depois que eu cortar o fio, eu afasto o indutor. Afastamento do indutor.
Danilo, mas o que aconteceu aqui? Uai, os elétrons que subiram daqui não eram da Terra e subiram para esse corpo? Agora esse corpo fica cheio de elétron. Quer dizer, eu usei um corpo positivo para atrair elétrons da Terra na direção desse corpo aqui. Você concorda comigo que se eu encostasse o condutor na Terra, haveria troca de cargas? Ô, gente, isso aqui é o que acontece, por exemplo, na formação de raio. Quando ocorre uma descarga elétrica entre a Terra e as nuvens, o que aconteceu ali é que as nuvens têm uma carga tão positiva, que nem o ar foi capaz de isolar essa corrente. Aqui, eu estou facilitando a minha corrente como? Eu estou colocando um corpo aqui e colocando esse corpo conectado à Terra pelo que a gente chama de fio terra. Tudo bem? Esse corpo agora, ó, o corpo absorveu cargas negativas oriundas da Terra. Cargas negativas oriundas da Terra. Tranquilo? Ah, então pera lá. Depois que o processo acabou, o corpo induzido ficou negativo e o indutor ficou positivo. Ele é positivo. Então, ó, nesse caso, dois pontos. O indutor, ele é positivo. Mas o fato dele ser positivo fez com que o corpo, coitadinho, puxasse elétrons da Terra. Então o induzido fica negativo. Pronto. Quer dizer, qual a semelhança em termos de eletrização com os outros dois processos? Na verdade, esse processo, do ponto de vista de resultado final, ele tem uma semelhança com a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os dois corpos depois do atrito ficam com cargas de sinais opostos. Aqui, a mesma coisa, tá? Lembrando que a eletrização ela é feita a partir da Terra. Não há uma troca de cargas entre esses corpos. É muito importante entender que esse processo é diferente dos outros. Nos outros dois processos, a troca de carga era entre os corpos. Aqui não. Aqui é entre o corpo e a Terra, com a ajuda de um indutor. E aí você entende por que indutor. Ele está provocando uma diferença de potencial artificial que está fazendo com que os elétrons da Terra sejam sugados para dentro da bolotinha. Tudo bem, tranquilo. Agora vamos fazer o item B. O segundo caso de indução seria o contrário. Eu tenho um corpo neutro e agora eu quero induzir com um corpo negativo. Tá certo? Então é a mesma coisa, ó. Primeiro eu aproxima. Pega lá o corpo, não chega a encostar, né? Só deixa ele pertinho assim. Quando ele for colocado pertinho, ele vai polarizar a bolotinha. De que maneira? Olha só que interessante agora. Quando você aproxima o corpo aqui, como esse corpo tem carga negativa, ele vai empurrar os elétrons da bolinha para o outro lado. Então você vai polarizar a bolinha. Você vai polarizar. Aqui vai ficar cheio de elétronzinho, ó, nessa região. E essa daqui vai ficar com as carguinhas positivinhas. Tá? Mas repito, isso não tem importância nenhuma. O fato de você polarizar o objeto não quer dizer que você está eletrizando. A eletrização começará quando você ligar o cara na Terra. Nhão. Diz pra mim uma coisa. Coloquei um fio entre o condutor e a Terra. Quem é que vai mandar elétron para quem? Olha, você tem que perguntar isso pro induzido. Vem cá. Ou melhor, pro indutor. Quando o indutor é positivo, ele puxa elétrons da Terra. Quando o indutor for negativo, ele vai mandar elétron para a Terra. Mandar? É.
O elétron não gosta do potencial que for maior para ele? Ó, aqui ele tinha potencial zero, foi para uma região de potencial positivo. Se você tiver uma região de potencial negativo e uma com potencial zero, mas você não tenha dúvida. O elétron quer ir para onde tem mais potencial, mesmo que esse potencial seja zero. Porque zero é maior do que um número negativo. Então, vai rolar uma corrente elétrica para a Terra. Para a Terra. Esses elétrons que estão polarizados ali, eles vão escoar para a Terra. Ok? O que eu faço aí? Corto o fio e afasto. Nessa ordem. Primeiro corta. Deixa o indutor próximo ali. Depois que você cortar, você afasta. Agora, depois que você afastou, os elétrons já foram embora. Concorda? Ou seja, esse corpo agora está com excesso de próton. Próton. Ele está com excesso de próton. Quer dizer, se o indutor é positivo, ele puxa elétron para a Terra, da Terra, perdão. Se o indutor é negativo, ele joga elétron para a Terra, que é exatamente o que acontece. Você já deve ter ouvido falar que às vezes o raio ele não cai de cima para baixo, né? Ele sobe de baixo para cima. Tudo depende do sinal da nuvem. Se a nuvem for positiva, o raio vai fazer isso, ó, de cima para baixo. Porque os elétrons querem procurar a região de menor potencial. É esse caso aqui, ó. Se as nuvens adquirirem sinal negativo por eletricidade estática, que acontece, o raio sobe. O raio vai procurar a região de menor potencial. Aliás, o raio desce, ele vai procurar a região de maior potencial. Então, é sempre nesse sentido. O elétron quer procurar a região de maior potencial. Quem é que vai determinar esse maior potencial? É o indutor. Então, ó, indutor positivo, Terra zero, olha o que aconteceu. Subiu. Indutor negativo, Terra zero, o elétron procura a região de maior potencial. Beleza? Tranquilo? Para a gente encerrar essa parte de indução, eu gostaria de citar para vocês uma aplicação. Uma aplicação desse método. Uma aplicação bem rudimentar. Normalmente, quando a gente trabalha no ensino fundamental, a gente faz esse tipo de experiência com os meninos no 8º ano, 9º ano, para começar a iniciá-los, né, nesse processo de física, eletricidade. Existe um aparelhinho, vocês já devem ter ouvido falar em aula, chamado eletroscópio. Eletroscópio. O eletroscópio é uma das aplicações mais legaisinhas do método de indução. Danilo, para que serve o eletroscópio? Bom, eletroeletricidade, escópio vem de olhar, né? Telescópio, microscópio. Então, eu quero observar se um corpo tem carga, tá? É um aparelho, então vamos escrever aqui, ó, o eletroscópio. Ele confirma, ou não, né? A existência de cargas de um corpo. Em um corpo. Como é que funciona esse processo, Danilo? É bem simplesinho, dá até para tentar fazer em casa. Qual que é a ideia? Você vai precisar de uma garrafa com uma rolha. Você vai pegar essa rolha, vai furar e vai enfiar uma barra de metal. Então o negócio é assim, ó. Você tem aqui uma rolha e essa rolha está presa dentro de uma garrafinha, certinho assim, ó. Tá? Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um furo na rolha, ó, de tal maneira que eu enfie por aqui uma haste de metal. Então aqui eu tenho uma haste de metal. E essa haste tem um gancho. Tá? Então isso aqui é de metal. O que eu faço? Aqui eu coloco uma bolotinha também de metal. Tudo metal isso aqui, tá? Metal, metal, tudo que tá aqui é metal. Todo eletroscópio tem que ser feito de metal, só que ele não pode encostar em lugar nenhum. E ele tem que ser enfincado numa rolha, porque a rolha é um isolante elétrico.
Então ele não vai perder carga para a rolha, não vai atrapalhar o experimento, tá? Aí o que você vai fazer? Tá vendo esse ganchinho? Ele parece um anzol. Você vai colocar nesse anzol, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu cortar um pedaço de papel. Assim que eu gosto de aula bem orgânica. Olha só. Você vai pegar um papelzinho de alumínio, você vai enrolar assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? Imagina que isso aqui é de alumínio. Aí você vai colocar ele assim, ó. Você vai fazer uma perninha nele e vai colocar ele aqui, ó. Bem aqui, enganchado na rolha. Tá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui um enfeitezinho de alumínio. Aqui, ó. Alumínio. Ó. Tá? Então eu coloquei o gancho. Cadê meu papelzinho? Vixe, gente, já perdi? Ó. Eu coloquei o gancho. Imagina então que o meu dedo aqui é o gancho, ó. E eu coloco o papel assim, ó. Tá? Bem tosquinho meu, né? O que vai acontecer? Tudo isso aqui é de metal, inclusive a perninha de alumínio. Aí vamos imaginar que eu aproxime um corpo com carga positiva. Tanto faz, tá? Tudo bem? O que esse corpo positivo vai provocar nessa haste de metal? Então, ó, o corpo carregado polariza o aparelho. De que maneira? Vamos pensar. Se o corpo que você está aproximando do eletroscópio é positivo, ele vai puxar elétrons de todo o corpo. Já que essa estrutura toda é de metal, os elétrons vão começar a migrar para cá, ó. Certo? À medida em que os elétrons começam a migrar para esta região, essa outra aqui começa a ficar o quê? Positiva. Inclusive a bolinha, o ganchinho de alumínio. Sabe aquela perninha que eu falei para vocês aqui de alumínio, ó? Ela está colocada aqui nesse gancho. Ela vai ficar positiva. Conforme ela fica positiva, ela abre a perninha. Então é muito engraçado porque você aproxima o corpo aqui. Se o corpo tiver carga, isso aqui acontece e a perninha abre. A hora que a perninha abre, você sabe que esse corpo tem carga. O que a gente não consegue fazer com o eletroscópio? Eu não consigo adivinhar qual a carga do corpo. Porque para pensar comigo, gente. Quando o corpo é positivo, ele induz uma polarização que deixa essa região positiva. E aí a perninha abre. Se eu aproximar um corpo negativo, acontece o contrário. De qualquer forma, eu preciso gerar uma polarização no eletroscópio para que essa polarização deixe essas perninhas com o mesmo sinal e a hora que essas perninhas estão com o mesmo sinal, elas acabam se repelindo, tá bom? O que não vai surtir efeito no eletroscópio? Um corpo neutro. Se o corpo for neutro, eu não consigo ver o movimento das perninhas de alumínio e aí eu não consigo, então... A minha constatação, na verdade, é que, olha, esse corpo realmente não tem carga. Tudo bem, beleza. Isso aqui é uma coisa que já caiu várias vezes em vestibular e eu acho legal citar para vocês. Eu não sei se na folha eu deixei alguma coisa, mas eu vou colocar na aula de exercício para a gente poder citar. Eu vou mostrar para vocês uma figura do eletroscópio e aí é bem simplesinho, dá até para fazer mesmo em casa. Ok, fechou. Bom, seguinte... Falamos dos processos de eletrização, que era basicamente a parte mais importante da aula, porém, agora a gente vai falar de força elétrica. No item 3, a gente vai fazer um estudo matemático da força. Vamos lembrar que no começo da aula, eu disse que um dos efeitos da existência das cargas é justamente a interação que elas promovem à distância, chamada força elétrica. Essa força ela pode ser atrativa ou repulsiva. Só que acontece o seguinte... Força é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial ela é caracterizada por módulo, direção e sentido. A lei de Coulomb, que é o que a gente vai falar no item 3, ela vai fazer uma análise do módulo da força. Afinal de contas, essa força elétrica é alta ou é baixa? A lei de Coulomb vai dizer depende. Depende de questões. Questões como a distância entre as cargas,
Questões como o tamanho das cargas, o valor das cargas, se as cargas são maiores ou menores, e, sobretudo, essa força também depende do meio em que as cargas estão interagindo. As interações de cargas que ocorrem, por exemplo, no vácuo, são muito maiores do que interações que acontecem no ar, do que interações que ocorrem na água. Então, essa análise de fatores que afetam a força elétrica é o que a gente descreve agora no item 3, na lei de Coulomb. Bom, pessoal, para encerrar essa primeira aula de eletrostática, a gente vai falar um pouquinho sobre a força elétrica que é dada pela lei de Coulomb, né? Vamos entender que a lei de Coulomb ela é resultado de um processo experimental. Você fala assim, Danilo, como assim? Olha, eu estou interessado agora em medir a força e estudar as características dessa força, tanto atrativa como repulsiva, que vai surgir sobre as cargas. A gente sabe que se eu aproximar cargas de mesmo sinal, ocorre força de repulsão. Se eu aproximar cargas de sinais opostos, eu tenho forças de atração. Mas essa força depende então do quê? Bom, para começar a nossa análise, a gente precisa lembrar que força é uma grandeza vetorial. Portanto, ela tem módulo, direção e sentido. Tudo bem? Bom, para que a gente fale um pouquinho de cada uma delas, vamos imaginar, e aí eu estou imaginando me baseando nos modelos que a gente usa para vestibular. A força estudada no vestibular, a lei de Coulomb que nós conhecemos, ela é modelada, ela é conceituada a partir de interações entre cargas muito pequenininhas. Essas cargas são tão pequenininhas que a dimensão delas, as dimensões, são muito menores do que, por exemplo, o espaço entre elas. Essas cargas a gente vai chamar de cargas pontiformes. Essa expressão ela vai ser recorrente nos exercícios que vocês forem fazer. Considere um sistema formado por duas cargas pontiformes, assim, assim, assim. Cargas pontiformes são cargas com dimensões desprezíveis, tá bom? Bom, eu tenho duas situações. Cargas de sinais iguais, cargas de sinais opostos. Quando a gente aproxima cargas de sinais opostos ou não, ou iguais, surge a tal da força elétrica. A primeira coisa que a gente vai desenhar aqui é o vetor força. Então, se eu vou desenhar o vetor, eu preciso pensar na direção e no sentido. Qual é a direção de um vetor força atuante numa carga pontiforme? A direção é radial. Radial? Como assim radial? Espera que você já vai entender. O sentido, ele depende da interação ser atrativa ou repulsiva. Se a interação for repulsiva, você vai dizer que é o sentido para fora. Como assim para fora? Calma que eu desenho. Espera aí. Se for uma interação entre duas cargas de sinais opostos, ou seja, uma positiva e uma negativa, eu terei atração, portanto, para dentro. Então, ou é para fora, ou é para dentro. Vamos desenhar para vocês entenderem. Olha só. Tenho aqui duas cargas de mesmo sinal. Portanto, eu tenho uma força de natureza repulsiva. E eu vou representar essa força. Presta atenção. Se eu chamar essa carga de A e essa daqui de B, eu vou pensar o seguinte. A carga A repele a carga B. Ou seja, a carga A tende a afastar a carga B. Então, eu vou colocar um vetor radial. Por que radial, Danilo? Porque ele passa pelo raio da bolinha, tá vendo? Ó? Tá? Ele vai passar aqui pelo centro, então ele está na direção do raio da bolinha. E esse vetor é apontando para fora do sistema, ó. Força F elétrica. Pronto. Só que lembra que a lei de Newton garante que toda vez que um corpo interage com o outro corpo também interage com o 1. Então quer dizer, se a bolinha A empurra a bolinha B para a direita, a bolinha B também faz isso com a A, só que para esquerda. Você consegue entender agora a ideia do para fora que eu falei para vocês? Tá? Você tem um sistema com duas cargas, essas cargas estão sendo empurradas para uma distância cada vez maior. E aqui cabe uma pergunta muito interessante, que só vai ser respondida na aula de potencial. Por que cargas de sinais opostos, de sinais iguais, se repelem?
Por quê? Existe uma explicação. Isso tem a ver com energia. As cargas querem ficar o mais afastadas possível para que nessa condição a energia do sistema seja a menor, ou seja, o sistema seja o mais estável possível, tá? A gente vai entrar nesse mérito mais para frente. Tá, quando as cargas têm sinais contrários, a ideia é a mesma, porém ao contrário. A mesma ao contrário é boa, né? Olha só, você tem uma carga A, tem uma carga B. A carga A puxa a carga B para perto dela. Então eu boto uma forcinha para dentro. Radial para dentro. Fel de força elétrica para dentro. E a bolinha A mesma coisa. Fel para dentro. Prontinho. Super simples. Tranquilo. A gente vai desenhar isso, vai fazer soma de vetores, né? Porque a gente vai trabalhar com sistemas, por exemplo, na aula de exercícios, onde você tem uma bolinha perto de duas. Então, quando você começa a colocar carguinhas muito próximas, uma carga começa a interferir na outra e aí você começa a ter forças resultantes, tá? Toda aquela ideia de força resultante, soma vetorial, decomposição vetorial, a gente vai continuar usando para trabalhar com força elétrica. Tranquilo? Beleza? Então, ó, falamos de direção e sentido. Agora vamos falar do módulo. O módulo merece uma parte meio detalhada. O módulo. O módulo, gente, da força se refere ao valor dela. Quantos newtons são essa força? Qual é o valor desta força, afinal de contas? Bom, esse módulo, ele depende de 3 aspectos. O módulo, vamos colocar aqui, ó, ele é diretamente proporcional ao módulo das cargas. Presta atenção aqui, ó. Não importa se a carga é positiva ou negativa. É claro que importa em que sentido. Se vai ser repulsão ou atração. Mas em termos de valor da força, não importa se ela é mais ou menos. O que importa é o tamanho da carga. Então uma carga de 1 coulomb repele uma outra carga de 1 coulomb com uma força F. Se eu dobrar uma das cargas, só uma, a força já dobra. Se eu dobrar a outra carga, só a outra, a força dobra. Então eu percebo que, independente dela ser uma força de atração ou de repulsão, ela é tanto maior quanto maiores forem os valores das cargas. Não importa, repito, se a carga é positiva ou negativa. Tudo bem. Outra coisa. E aí é meio intuitivo. Nesse sentido, você sabe um pouco de força gravitacional, você entende isso. Essa é uma força de campo. A força elétrica é uma força de campo. O que significa é que ela é resultado de uma interação à distância. Todos os tipos de interações à distância dependem da distância. Quando nós nos afastamos do planeta Terra, o campo gravitacional que age sobre nós é menor. Bem menor. A ponto de você se afastar do planeta a uma distância tal que você fica livre da ação gravitacional. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que na estação espacial existe um ambiente de microgravidade. Não é que não exista gravidade. Existe uma gravidade muito pequena. O fato de existir uma gravidade menor do que a que nós sofremos aqui na superfície tem a ver com a distância. Vamos lembrar que a estação espacial ela orbita a aproximadamente 450 km de altura. Com as cargas é a mesma coisa. Existe aqui uma distância d entre elas, tá vendo? Ó? Se essa distância d for pequenininha, há uma interação muito forte entre elas. Portanto, a força fica maior. À medida em que eu vou afastando as cargas, eu vou diminuindo a percepção de uma carga com a outra. É como se uma carga não percebesse a presença da outra. Na medida em que ela perde essa percepção de presença, ela vai diminuindo a força. A gente pode até chegar numa situação limite em que você afasta as cargas numa distância infinita, e se a distância é infinita, a força cai a zero. Percebem? Então eu vou dizer aqui, ó, que ela é inversamente proporcional. Aqui vem uma parte bem estranha. Proporcional ao quadrado da distância. Quadrado da distância. Danilo, como é que ele conseguiu perceber isso, né?
Como é que Coulomb percebe que quando eu dobro a distância, a força cai 4 vezes? Quando eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Essa percepção quadrática da força com a distância, ela veio a partir de experimentos. Por isso eu quero insistir que todas essas conclusões, elas não são conclusões calculadas, elas são conclusões medidas no laboratório. Eu pego duas cargas e começo a trocar a distância e medir a força entre elas. E percebo que quando eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Peraí, dobrar cai 4 vezes, isso é uma relação de segundo grau. Quando eu triplico a distância, a força cai 9 vezes. Se eu aumentar a distância 5 vezes, a força cai 25 vezes. Isso vale tanto para afastamentos como para aproximações, né? Imagina, por exemplo, duas cargas separadas a uma distância d, possuindo uma força F. Se eu diminuir a distância pela metade, ou seja, se eu aproximar as cargas, né, diminuindo pela metade a distância, a força sobe 4 vezes. Então essa relação ela é inversamente proporcional ao quadrado. Curiosamente, a lei que rege a gravitação universal também tem essa dependência. Quando você afasta planetas um do outro, essa força gravitacional vai diminuindo de maneira quadrática também, do segundo grau. E a terceira coisa é que o módulo depende do ambiente de interação. Depende do ambiente de interação. Como eu havia dito para vocês no começo do item 2, se não me engano, já nem lembro mais, gente. Foi no finalzinho agora do item 2, né, que eu estava falando sobre força, aí eu falei, olha, quando eu ponho uma carga para interagir com a outra, o ambiente onde elas estão interfere. Se eu tenho uma interação no vácuo, ela vai resultar numa força X. Se eu tenho uma interação no ar, ela vai resultar um outro tipo de força, um outro valor de força. Então, o Coulomb percebeu que na equação de força, eu precisava de um termo que fosse relacionado ao ambiente. Então, se as cargas estiverem no vácuo, o número vai ser tal. Se as cargas estiverem na água, o número vai ser tal. Então, ele introduz aqui o que a gente vai chamar de constante eletrostática. Tá? Então, olha só. Eu tenho 3 aspectos que vão reger o módulo da força elétrica. Muito bem. Como é que a gente transforma isso numa equação? Então, o módulo da força elétrica, o módulo é igual a Q1 vezes Q2 em módulo. Então, quer dizer, quanto maior Q1, maior o F. Quanto maior Q2, maior o F. Quanto maior os dois juntos, maior o F. Dividido pela distância elevada ao quadrado. Pela distância elevada ao quadrado, olha lá, inversamente proporcional ao quadrado. Danilo, e essa dependência do ambiente? É aqui que entra o famoso K. Potássio. K vezes Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Esse K é chamado de constante eletrostática. Constante eletrostática. Quanto vale isso, Danilo? Depende. Depende do quê, Danilo? Do ambiente. Eu preciso decorar alguma constante? Não. Para ser bem honesto, não. Em 100% dos exercícios, até hoje eu nunca vi nenhum exercício que fosse diferente. Em 100% dos exercícios, a gente vai trabalhar com interações de cargas no vácuo. Por que no vácuo? Porque no vácuo é o ambiente onde eu não tenho nenhuma interferência de nada. Então eu ponho as duas cargas num ambiente evacuado, deixo elas interagirem e meço a força. Esse K, no vácuo, ele tem um valor fixo. Ele vale 9 vezes 10 elevado à nona. E aí uma coisa importante, tá? O K tem unidade. Sabe qual é a unidade do K, gente? Olha que bizarra. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Danilo, que unidade estranha, né? Escuta, como é que eu chego nessa unidade? Simples. Pega o K e isola. Para você isolar o K, você não vai ter que passar a distância ao quadrado. Ela vai multiplicar a força.
E você não vai dividir por duas cargas aqui? Então, ó, Newton, metro quadrado, que é a distância que veio para cá, dividido por Coulomb ao quadrado. Tá? A unidade tem toda a lógica. E o mais importante dela, na verdade, é que você, pela unidade, entende que a distância precisa estar em metro e a carga precisa estar em Coulomb. Até aí a carga em Coulomb é a unidade de carga. Agora, a distância, toma cuidado. Porque muitas vezes ele trabalha com distâncias pequenininhas, que são dadas em centímetros, em milímetros, e aí você precisa, portanto, fazer a conversão para metros. Tranquilo? Fechou? Para encerrar, eu quero fazer um outro comentário sobre a questão da força. Gente, todo tipo de função pode ser representada por gráficos. Então é muito comum em alguns exercícios que eles tragam para vocês gráficos de força em função da distância. Força em função da distância, tá? Como é que fica esse tipo de gráfico? Bom, vamos pensar um pouquinho, ó. Força em newtons dada em função da distância em metros. Tranquilo? Eu tenho uma função aqui inversamente proporcional. Se eu ficar colocando pontos de distância e calculando forças, eu vou chegar mais ou menos a uma curva assim, ó, moçada. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó. Tô tentando caprichar aqui, tá, gente? Não sei se o desenho vai ficar muito bom, ó. É mais ou menos isso aqui. Tá? É um escorregadorzão que relaciona a força em newtons de acordo com a distância. Danilo, o que esse escorregadorzão quer dizer? Exatamente o que você está presenciando aqui. Por exemplo, ó, vamos pegar um ponto 1 aqui no gráfico. Eu vou pegar dois pontos, ó, o ponto 1 e o ponto 2, que eu já deixei marcadinhos aqui. Olha só que legal. Vamos pegar o ponto 1 do gráfico. Eu posso pegar qualquer ponto, né, gente? Vamos pegar o ponto 1. O ponto 1, ele tem uma força F1, que é medida a partir da distância D1. D1. Ó. Percebe que por uma distância pequenininha, a força é grandona. Aí eu pego as cargas e afasto, por exemplo, se elas forem de mesmo sinal, à medida que eu afasto as cargas de mesmo sinal, eu percebo que a força vai diminuindo. Ah! Então aqui eu tenho D2, F2. F2. Percebe isso? Tá? Isso vale tanto para cargas de mesmo sinal como para cargas de sinais contrários. Porque para pensar um pouquinho, ó. As cargas de sinais contrários querem se repelir. Aliás, as cargas de sinais iguais querem se repelir. Quanto mais próximas elas estiverem, maior será a repulsão. Ponto. Quanto mais distantes, menor será a repulsão. Ponto. Cargas de sinais opostos querem se atrair. No entanto, quanto mais próximas elas estão, maior a atração. Quanto maior a distância entre elas, menor a atração, tá? Percebam que esse gráfico ele tende ao eixo X, a encostar no eixo X. O que significa isso? Se você elevar a distância a valores muito altos, essa força tende a zero. Então eu vou escrever assim, ó. Quando a distância tende ao infinito, tende ao infinito, vírgula, a força elétrica tende a zero. Tende a zero. Olha, tem um passarinho, não sei se vocês estão escutando. Tem um passarinho aqui na janela, gente. Fofinho demais. Ele vem aqui na garagem, tem uma sombrinha. Às vezes a gente até põe um potinho de água aqui para ele ficar bebeliscando, tá? Gente, olha como a matemática diz isso pra gente, ó. Quando a distância tende ao infinito, a força tende a cair a zero. É simples. Imagina um número, que é a força, que é resultado de uma divisão.
Quando o número aqui de baixo, que é o denominador, é muito alto, essa conta começa a se aproximar de zero. Então, se eu afastar demais as cargas, chega um momento em que a força simplesmente desaparece, porque a carga não consegue interagir com a outra. Quer dizer, existe entre as cargas, e isso que tem que ficar claro até para a próxima aula, né? Existe entre as cargas uma região de influência. Olha, eu sou uma carga, eu tenho uma região de influência perto de mim. Se você estiver perto desta região de influência, você sentirá uma grande força. Por outro lado, à medida que você vai se afastando dessa minha região de influência, esta força vai ficando menor. Essa região de influência tem nome e sobrenome. Campo elétrico. Tudo bem? Pessoal, esse é o conteúdo que a gente tem de forças, de processo de eletrização, que já vai preparando a gente para o estudo dos campos elétricos. Os estudos de campo elétricos serão trabalhados em 2 blocos. A gente vai trabalhar os campos elétricos gerados por carguinhas pequenas. Depois falaremos dos campos elétricos gerados por placas paralelas, que é o famoso campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico uniforme tem especial importância no estudo da física, principalmente para vestibular, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem as suas dúvidas, se preparem para a aula de exercícios na semana que vem, tá bom? Eu vou separar um monte de questões legais para a gente fixar bastante conceito e aí vocês conseguem se desenvolver nos exercícios de casa. Tranquilo? Olha só, espero que vocês tenham uma boa semana, muito obrigado e até mais!